Já estamos ao vivo com o nosso louvor inicial. 10 horas.
Bom dia! Eu sou a diaconisa Rosane, meu abraço vai aqui de Jundiaí para todos que estão nos acompanhando pelo Facebook, pela Rádio Vida Oficial. É um prazer começar a semana na presença de vocês e tá podendo falar coisas boas, coisas que vêm de Deus. Amém, irmãos? Esta segunda-feira é diferente, né? Nós estamos aqui na segunda-feira, início de semana, mesmo diante das lutas diárias que nós teremos, que nunca nos deixemos de acreditar nos milagres. Deus está presente na nossa vida e no seu controle estão todas as coisas. Ame, perdoe, agradeça sempre. Vamos pensar assim, pedir para o Senhor coisas assim que nos deixem fortes, né? Nós temos passado por coisas difíceis e precisamos estar firmes com a presença do Senhor em nossa vida, que não está sendo fácil. Senhor, nós vencemos mais um ano, mais um semestre, né? Um semestre desse ano, são 6 meses. Queremos agradecê-lo, bendizê-lo por todas as bênçãos até aqui. Que nós possamos, com a sua graça, Senhor, avaliar bem o que nós fizemos, o que nós pensamos no semestre que se foi. E que a gente faça desse novo semestre a oportunidade de nos aproximarmos mais de Ti. E que Tua força faça acontecer tudo, todos os projetos, semeando os valores, virtudes, para que a gente vença o egoísmo, o individualismo, o desânimo desses meses que nós estamos vivendo, que nós possamos louvá-lo, bendizê-lo, para continuarmos a caminhada buscando a nossa santificação, que é a nossa capacidade de sempre amarmos melhor, amarmos mais os nossos irmãos, através de amor, através do perdão. Amém? Né? Que nós estejamos aqui, Senhor, preparados para esses 6 meses na Tua presença. Que o Senhor nos dê serenidade para aceitarmos as coisas que estão aí acontecendo e que a gente não pode mudar. Que a gente tenha serenidade, papai, de aceitar o que vem de Ti. E o Senhor nos dê discernimento para a gente aceitar aquilo que vem de Ti e mudar aquilo que não vem de Ti. Porque tem coisas que não vêm do Senhor e que cabe a nós mudarmos, sermos diferentes, para termos um bem viver. Não é? Aquilo que provém de Ti, eu tenho que ter serenidade para aceitar. E discernimento também para aquilo que não vem de Ti e para aquilo que eu possa ser melhor. Que esses 6 meses à frente, passaram-se 6 meses, eu não posso fazer mais nada naquilo que já passou. Mas eu posso, a partir de hoje, desta segunda-feira, ser diferente daqui para frente, né? Que eu possa mudar aquilo que depende de mim e que seja tudo sempre bom. A gente tem que ter pensamento positivo, mas às vezes, irmãos, o positivo, aquela pessoa que fala para você, vai dar tudo certo, levante da cama, você vai arranjar um emprego. Sim, o positivismo é importante na nossa vida, é muito importante. Só que nem tudo a gente pode ter expectativa. A gente tem que ter essa serenidade de deixar nas mãos do Senhor e aquilo que não for, que não der certo, a gente entender que não era para ser. Porque as pessoas positivas demais, elas também não é nem tanto o céu, nem tanto a terra. Eu também não posso ser negativa, mas a viver do positivismo positivo, sempre, o tempo inteiro. Vai dar certo, você vai vencer, você vai arrumar um emprego, levante. Tem pessoas assim, que olham para você e ficam sempre te dando apoio. É bacana, é bom. Mas para o seu bem viver, você tem que entender que a gente tem que estar pronta para as provas que vamos passar nesses outros 6 meses que estão à nossa frente. Vai dar tudo certo? Amém. Papai, obrigado, esteja sempre sobre nós. Mas o que vai diferenciar quando a prova chegar, quando os seus problemas aparecerem, que virão, com certeza, todos os dias,
é o seu posicionamento. É o que nós temos conversado aqui nesse programa desde o primeiro dia. O que vai mudar é o teu olhar em relação àquele problema, o seu posicionamento mediante o problema, porque Deus, ele tem as respostas, mas o posicionamento sempre é teu. As escolhas são tuas. Encher a tua mente de pensamento positivo, ótimo, muito bom. Mas não esqueça também das suas orações, da sua intimidade com o Senhor, que vai te manter forte e firme mediante a prova. Mediante tudo isso que nós estamos passando. Se nós ficarmos com pensamentos muito positivos, a gente não consegue entender que nós temos os momentos ruins. Nossa vida não é feita só de momentos bons. Nossa vida é feita de momentos ruins e que nós tenhamos serenidade para passarmos esses momentos. É isso que eu queria deixar para vocês nesse início de programa. Que Deus nos dê serenidade para estarmos no domínio das situações, para estarmos serenas, calmos mediante a prova, porque é necessário. Nós estamos vivendo semanas, meses, ano difícil. Foi um ano difícil, até aqui o Senhor nos sustentou. Até aqui muita gente perdeu muitas pessoas, muitas famílias foram dizimadas pela pandemia, pela doença, mas isto está no âmbito do Senhor. O Senhor dá, o Senhor tira. Eu achei tão lindo, uma amiga minha, ela perdeu o esposo e ela não colocou no Facebook, estou de luto. No dia que faleceu o esposo de Covid-19, ela pôs: o Senhor aprove recolher o seu servo. Eu achei de uma, assim, serenidade, não que ela estivesse pronta para se distanciar do esposo dela, ela estava muito dolorida, foi com muita dor que ela escreveu aquilo, mas a serenidade de Deus na vida dela, como ela se posicionou naquele momento da perda, o Senhor aprove recolher o seu servo, não é? É isso que eu estou falando, nós temos que ter serenidade, porque todos nós estamos com a data marcada de sermos recolhidos, né? De morarmos com o Senhor. Então tem sido dias muito difíceis. Essa semana a gente perdeu muitas pessoas queridas. Que Deus conforte o coração das pessoas enlutadas, que Deus dê força e dê serenidade para essas pessoas entenderem, suportarem as ausências. É isso que eu estou querendo começar o programa hoje, falando sobre isso, sobre positividade. Sim, temos que ser positivos, mas também temos que ser serenos na prova. Serenos. O bem viver, ele depende do nosso emocional, do nosso domínio próprio, então é necessário, né? Então isso é muito importante, que a gente comece o semestre entendendo que nós vamos perder muitas pessoas ainda, porque isto é a lei da vida. Deus dá, Deus tira. Nós não temos domínio sobre isso. E isso que eu falei, que Deus nos dê serenidade para aquilo que nós não temos domínio. E discernimento, de entendermos isso. Porque muitas pessoas, elas não têm esse discernimento, que Deus está no controle de tudo. Elas ficam assim, angustiadas e lutando contra os desígnios de Deus, e isto faz muita diferença. Então, que você tenha um semestre de muita serenidade, de muito domínio, na presença do Senhor. Amém, irmãos? O louvor da abertura falou sobre isso, né? Falou que quando o mundo cai ao meu redor, é a esperança em mim. Quando as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. É isso aí que nós temos que deixar para os próximos 6 meses. Segura-me, segura em tuas mãos, Senhor. Não é? Este é o programa Bem Viver, que acontecerá toda segunda-feira, no horário das 10 às 11 horas. E que gostoso poder começar a semana aqui com vocês, falando
palavras que possam estar te ajudando, refletindo nos nossos comportamentos, que a gente pode estar recomeçando todo dia é dia de recomeçar, não de ser pior, de ser melhor, de viver bem, não é? Ele é voltado para isso mesmo, esse programa, para o seu bem viver. Nós vamos refletir comportamentos, o posicionamento, que nem eu falei agora, não é? À luz da palavra de Deus, que é o direcionamento. E o tema, eu estou deixando para vocês mandarem para mim e-mails, pedidos. E se você tem alguma questão aí que você está achando difícil passar, refletir, pode mandar um e-mail, como já tem acontecido de eu receber vários e-mails aqui, que a gente vai estudar esse seu posicionamento e a direção que Deus te dá. O seu nome não é divulgado aqui no programa, fique tranquilo, mande um e-mail para viver2021bem@gmail.com. Quem estiver ouvindo pela Rádio Vida Oficial, pode mandar uma mensagem para a rádio e encaminha, que eles encaminham para mim, tá? Então, presta bem atenção nisso. Se você quer compartilhar alguma coisa comigo, não que eu possa estar expondo você publicamente, mas eu terei o prazer de ajudar. Eu tenho ficado feliz, eu fiquei muito feliz já, porque tem pessoas me chamando para conversar, falando de alguns assuntos assim, que não dá para eu falar aqui na rádio, mas estamos já levando a palavra do Senhor, até pelo Messenger, estão me chamando, contando algumas coisas. Eu fico muito grata pela confiança e é muito gostoso poder estar ajudando as pessoas com alguma palavra que edifique, né? Eu quero agradecer aqui as 94 visualizações no programa passado, as pessoas que visualizaram pelo Facebook, as 98 que comentaram, as que me enviaram mensagens pelo e-mail, a minha gratidão, tá? Aniversariante de hoje, dia 5 de julho, é minha amiga Piera Lenise, aqui da cidade de Jundiaí. Um grande beijo, querida. Ela é do nosso grupo de estudos online, não a conheço pessoalmente, mas estou muito feliz pela vida dela. Que Deus te cubra de bênção sempre. Amém, Piera? Dia 5 de julho, nossa segunda-feira, não é? E gratidão é a palavra que nós temos que começar esse programa. Eu quero agradecer também os ouvintes da rádio, Vida Oficial, os que estão aqui pelo Facebook. Quem puder, não está podendo acessar o Facebook, o link da rádio é www.radiovidaoficial.com.br, tem uma barra do lado, que é o site que você entra. O nosso tema hoje, falando já sobre o que pode acontecer conosco, sobre a nossa vida efêmera, sobre os próximos 6 meses, como eu posso viver bem, será o poder do perdão. Por que eu escolhi esse tema hoje? Eu recebi um e-mail de uma jovem que me disse que ela está sempre magoada. Tudo a magoa. Ela fica sentida, ela desfaz as amizades, ela sai da igreja, ela briga com a família e ela diz que prefere viver sozinha do que viver ofendida, vive chateada. Ela diz que está sempre chateada. Essa jovem me falou, ela não é uma senhora ainda, ela é uma pessoa de 20 e poucos anos. E então o primeiro posicionamento dela, vocês já viram, como que ela está se sentindo nessa situação dela. Ela diz que está ofendida, ela diz que está magoada, ela diz que está rancorosa, que ela guarda, não esquece, daí não quer ver mais as pessoas. Ela está chateada e afastada. Vamos lá? Ofendida, magoada, rancorosa, chateada e afastada. São 5 coisas que ela tem com ela. O que é a mágoa, irmã Rosane? O que a mágoa ela tem? Como que ela está magoada? O que ela sente? A mágoa é um sentimento provocado por outra pessoa, por um ato indelicado, por uma palavra que a ofendeu, sempre parte de outra pessoa. Se ela está magoada com alguém. Existe uma segunda pessoa na história. Ou alguém da família, alguém do trabalho, alguém da igreja, alguém do círculo de amigos dela.
ela se ofendeu e ficou magoada. É um sentimento que ela está, um sentimento já está carregando dentro dela. O que esta mágoa fez com ela? Deixou ela ofendida. Ofendida é outro sentimento que ela está insultada. Ela está se sentindo insultada, ela está se sentindo afrontada pela outra pessoa. Então, ela está magoada, ofendida, ela está rancorosa. O que é rancorosa? Ela guarda, além disso, ela está magoada com uma outra pessoa, que ela está guardando tudo dentro dela. Ela se sente ofendida e isso aí se torna um sentimento de rancor. Ela diz que ela está magoada, ela está rancorosa, ela guarda esse sentimento de rancor, que não é bom porque não é amor, é um pouquinho de ódio da outra pessoa. Ofendida, ela está com ódio daquela pessoa ter falado ou ter feito isto para ela, uma traição, um engano. Então, olhe para você ver que sentimento pesado. Mágoa, ofensa, rancor. São as emoções, alguma reação, alguma coisa que ela vivenciou e ela não gostou. Só que não foi só não gostar. Porque eu também não gosto de muita coisa, mas passa. Não é? O passarinho piou na minha cabeça, mas toquei. Não ficou morando na minha cabeça o passarinho. Lembra do ninho do passarinho? Não fazer ninho na nossa cabeça? Então, ela não superou. Além dela não se magoar, não, né, de ter se magoado, ter sido ofendida, ela deixou morar dentro dela. O passarinho está piando ainda, está cantando. Imagina uma pessoa o dia inteiro. Passarinho cantando e piano, vai dormir com aquilo, vai acordar com aquilo, vai almoçar com aquilo. Quando vê a pessoa, então, nossa, como que vai ser esse impasse quando ela, porque ela está com aquilo guardado, está grudado nela. A mágoa é um sentimento ruim, é uma emoção que faz com que a gente tenha emoções ruins. Cada vez que eu bato de frente com a pessoa que me magoou, meu coração vai disparar, eu vou ficar com a cara já, né? Já vou fechar meu semblante, e isso daí, meu dente já vou até quebrar meus dentes de noite, de bater, de pensar, né? Aquilo tá guardado dentro de mim, tá provocando esses sentimentos maus, sentimentos ruins. Isso tá dentro dela. E o que será que tá acontecendo com o outro que magoou? Será que ele tá batendo os dentes de noite? Será que ele tá preocupado com aquilo que você está sentindo? O outro não está nem pensando no que você está sentindo. O outro não está nem lembrando, porque ele não lembra que ele te ofendeu. Talvez ele nem te ofendeu. Talvez ele não falou nem para te ofender. Sabe? Eu achei muito bacana, muito bonito. O meu pastor aqui, o pastor Isaías, falou uma coisa muito interessante. Que existe dois tipos de pessoas. Dois tipos de boca. Aquela pessoa que edifica, que fala coisas boas para você, e aquelas pessoas que o inimigo usa para te machucar, para te ofender. Então, cuidado, porque ele quer que você esteja desse jeito, magoada, sentida, ressentida. Isso é coisa do inimigo, porque Deus não te dá esses sentimentos. Lembra que eu já falei que Deus é amor, Deus é bondade, Deus é serenidade, Deus é paz de espírito. Então, se esses sentimentos estão morando dentro de você, é porque você deixou. Em primeiro lugar, você está deixando, não é? Eu sempre acredito que quando a pessoa ofende a gente, ela está ofendendo alguma coisa do nosso ego. O que é o ego, irmã Rosane? O ego é a nossa realidade, a minha personalidade, caracteriza o que eu sou. Né? Às vezes a pessoa fala assim, a Rosane tá muito magra, a Rosane está muito gorda, e eu fico ofendida. Eu fico ofendida com aquilo. Eu estou frágil, então, com aquele assunto, me fragiliza. Então, são coisas da minha vida que estão me fragilizando. E o comentário faz com que eu fique sentida. Então, eu preciso ver até que ponto este comentário é verdadeiro. Até que ponto isso é verdade na minha vida. Este posicionamento meu de magoada é meu. É eu que estou magoada. O outro, ó, tá falando, o passarinho tá piando, e você se encolheu. Você pegou para você essa palavra. Você sentiu essa palavra. Então, o que acontece com a gente quando a gente fica magoada, quando a gente recebe um comentário ou numa briga na família, uma pessoa sabe qual é o teu ponto fraco. Lembra que eu já falei sobre isso, da batalha na mente?
O inimigo sabe qual é o teu ponto fraco. Ele vai te atacar bem aonde você vai ficar magoada mesmo. Ele vai falar coisa para te ferir. Ele vai usar a boca desta pessoa que vai te falar coisas que vão te ofender. Porque o inimigo faz isso. O inimigo faz isso. Ele percebe qual é a sua fragilidade. Então ele usa as pessoas. Às vezes a pessoa nem fez por mal, nem te falou. A pessoa vive a vida dela independente, porque ela nem lembra que ela te falou. Este é o X da questão. Vocês lembram que eu comecei pedindo para Deus discernimento no próximo semestre? Nos próximos 6 meses? Então a gente precisa ter discernimento das coisas. Serenidade para entender aquilo que eu posso mudar. Se eu recebo uma palavra que vem contra aquilo que eu penso, eu não preciso ficar magoada. Eu não preciso carregar esse rancor, essa ofensa. Vai fazer mal para quem? Para a pessoa que falou? Vai fazer mal para mim. Não é? Então, é isso que eu estou falando para vocês. É muito difícil. Em segundo lugar, quem dá importância para aquilo que foi dito somos nós. Nós temos o poder de tirar essa importância. Nós temos o poder de não ficarmos magoados. Não dê ibope para quem está te ofendendo. Não dê ibope para Satanás. Não dê ibope para a boca que não gosta de edificar. Tem pessoas que só gostam de nos magoar. Tem pessoas que têm prazer de usar a boca para falar coisas que não são do bem. Para o seu bem viver, você tem que aprender isso. Você vai ter que aprender a entender o que o outro está falando, a digerir na sua mente, fazer um levantamento. Epa, essa palavra dele aí não veio de Deus, não. Eu não vou ouvir, não vou guardar, não vai fazer ninho na minha cabeça e eu não vou ficar magoada, eu não vou deixar de ir na minha igreja porque aquele fulano falou isso de mim. O que o fulano pensa é problema dele. Agora, o que Deus pensa da nossa vida é diferente, não é? Nós temos que pensar o que nós somos para Deus, não para o homem. Então, temos que ver qual é a verdade da boca do outro que está falando para a gente sobre isso. Então, esse é o posicionamento. Primeiro, o discernimento, tirar, filtrar e jogar fora, não é? E quando a gente está assim ofendido, a gente pensa que a gente está deixando de estar no meio das pessoas. Eu não vou mais na casa da minha mãe, eu não vou na casa do meu irmão porque ele falou isso, eu não vou mais na igreja porque não sei quem falou não sei o quê. Lá no meu trabalho eu não quero conversar mais com aquele fulano. Exatamente, se for uma pessoa tóxica que só fala o que não precisa, você tem que bloquear. Bloquear sim, você está blindada com o Senhor, se blinde. Se blinde. Ele fala assim, é verdade, eu também penso assim. Ele não vai mais ficar te provocando. Quando ele perceber que ele não tem mais domínio sobre você com aquilo que ele fala, ele vai deixar de te provocar. Então, não é batendo boca, não é ficando magoado que nós vamos resolver a situação das opiniões diferentes. Não, é o seu posicionamento. Você pensa assim? Tá bom. Eu não penso, então cada um na sua. É assim que você tem que fazer. Mas eu não posso paralisar a minha vida por causa daquilo que o outro falou, por causa daquilo que o outro pensou. Eu não ando baseado no que os outros pensam, no que os outros falam. Nós temos que andar baseado na palavra do Senhor, no que Deus fala, no que está escrito na palavra. Lembra que eu falei já que o povo padece por falta de entendimento? Então, que o Senhor dê discernimento para você, minha querida, para você ver por que você se magoa tanto, qual é a sua verdade que não tá de acordo, o que você não gosta que falem para você. Então você tem que ver isso, minha querida. Às vezes a sua verdade não é a verdade absoluta e a verdade do outro, então muito menos. A verdade do homem não é a verdade é a verdade da palavra. E se a gente deixar morar no nosso coração, nós vamos adoecer, tá? Então não é só eu que me afasto, as pessoas também se afastam. Eu não quero saber de amizade com aquela pessoa lá, porque ela se ofende por tudo. A gente tem que pensar no que fala, ela é tão dolorida, tudo que a gente fala ela se dói, tudo ela fica nervosa, tudo ela chora, ela fica... Tem pessoas assim, tem pessoas no nosso meio, do nosso lado que são assim, que a gente prefere nem estar perto. Eu não quero, aquela pessoa lá, eu não quero nem chegar, nem estar perto, eu não quero nem amizade. Não tem mesmo esse tipo de gente que eu acabei de falar,
que tem aquela que fala demais e tem aquela que sente demais. Aquela que fala demais, a palavra voa com o vento. Aquela que sente demais, a gente tem que ter cuidado. Às vezes é o nosso marido, tem que ter cuidado. Se for sua esposa, você tem que ter cuidado com o que fala, porque tudo dói, tudo se ofende. Às vezes é na família, alguém da família, que tudo que você fala se ofende e já faz aquela brigarada, já não tem diálogo, porque tudo ela se ofende. Esse tipo de pessoa precisa voltar as emoções no lugar, ter discernimento, tá certo? Então, volta lá. A sua visão de mundo, a verdade dentro da fala da pessoa. Por que você se ofendeu? Era verdade o que ela estava falando? E como se livrar disso? Como que eu me livro, irmã Rosane, desse tipo de situação, desse tipo de pessoa, desse tipo de sentimento? Como que eu posso me livrar disso? Só tem um jeito para a gente sair dessa situação de pessoas que falam muita coisa e a gente fica sentida, fica magoada. Nós temos que aprender a liberar o perdão. Este é o tema de hoje, não é? Aprender a liberar o perdão. Se a gente não liberar o perdão, a gente não se esvaziar daquilo que está nos fazendo mal, nós vamos acabar doentes. Nós vamos acabar vivendo afastada, chateada, rancorosa. E é você que vai viver com seu ninho de passarinho. O outro está bem se divertindo, o outro está indo bem na igreja, está subindo, está só de boa, passeando, e você está sempre chateada. O que acontece então? Não guarde, não more em você esse sentimento. Não pode morar dentro da gente. O que a gente vai fazer então? A gente vai ter que aprender a liberar perdão. Antes de eu entrar no liberar perdão, eu gostaria de pôr um pedacinho de um louvorzinho muito bonitinho. É o remédio do perdão. Daí a gente já passa para a segunda parte, que daí nós vamos falar de direcionamento da palavra. Cristo ensinou que nós precisamos perdoar os nossos irmãos, pois Deus tantas vezes nos perdoou, mostrando a nós seu amor. O grande remédio é o perdão, pra sarar as feridas do coração. O grande remédio é o perdão, perdoar os nossos irmãos. Enquanto não perdoamos, o coração doente está, e assim alegria e paz não podem encontrar um lugar. O grande remédio é o perdão, pra sarar as feridas do coração. O grande remédio é o perdão, perdoar os nossos irmãos. Foi o que eu acabei de falar, irmãs. O grande remédio é o perdão para sarar as feridas do nosso coração. Coração partido, coração machucado, coração com sentimento. Precisamos perdoar para sarar o nosso coração. Né? Vamos ver quem está aqui conosco pelo Facebook. Hoje a minha secretária que passa para mim quem está online aqui está ocupada, teve uma consulta médica, eu não consigo visualizar. Vamos ver se eu consigo olhar aqui, quem está aqui, vamos lá. Quem está conosco, vamos ver quantas pessoas, vamos ver. Hamilton Moura, um grande beijo aí de Itapeva. Luciana, querida, minha pastora, e Marcel, um beijo no coração. Cláudia Cristina, bom dia. Ângela, Maria de Itapeva. É bom vocês porem a cidade que vocês estão, né? Que a gente consegue. Simone Caracho, cresce aquilo que a gente mais alimenta. Verdade, Simone. A Simone é aqui de Jundiaí, uma pessoa muito amável. Um beijo, querida. Viviane Pontes, Cláudia Cruz, beijo. Pedrina Leal, um grande beijo.
Viviane Pontes, é verdade, estou passando por isso, mas não deixe os passarinhos aí. Isso mesmo, ponha isso na sua cabeça, Viviane, não deixe passarinhos morar na sua cabeça. A Milta está acompanhando. Vamos ver lá. Quem mais aqui? Um beijo para minha amiga Sandra, da cidade de Jundiaí, que está juntinho conosco aí pela rádio, ouvindo e mandou uma mensagem pelo WhatsApp. Beijo, Sandra. Fica com Deus. Um abraço no Reinaldo aí. Ela é minha líder do diaconato. Um grande abraço, uma boa semana, querida. Então, as pessoas estão aqui comentando. Eu não consigo ver tudo porque corre muito rápido, não é? Muito obrigado para quem está aí interagindo comigo neste programa. Muito bom mesmo. Quem eu consegui aqui, eu mandei. A Simone mandou flores. Querida, flores para você também. Com flores é bem melhor a nossa semana do que espinhos. Minha irmã Maria Angélica, o perdão é mágico, cura as feridas do coração. É verdade. Olha lá, Simone, lição da casa da semana, liberar perdão. Nós vamos começar agora a falar de outra parte do perdão que é muito importante. É muito gostoso, né? A gente poder mandar um abraço, mandar falar assim, sobre o perdão com as pessoas. Eu sou uma pessoa, graças a Deus, que eu não tenho muita dificuldade em conviver com passarinhos. Muito pelo contrário, eu mando os passarinhos embora com muita facilidade. Foi aprendendo com os tapas da vida, com muitas traições, com muita inveja no trabalho, com pessoas que me magoaram profundamente com coisas que fizeram. Não foi fácil chegar onde cheguei, com a idade que eu estou, com a maturidade que eu tenho hoje. Quisera que eu tivesse esse discernimento lá atrás, eu teria sofrido menos, com certeza, mas eu não tive dificuldade de liberar perdão para as pessoas que fizeram tanta coisa conosco. Isso é sempre, pessoas, eu trabalhei 32 anos em escola, vocês imaginem você estar à frente de uma escola que tem 60 funcionários. Vocês acham que os 60 funcionários gostavam de mim? Concordavam com o que eu pensava, com o que eu estava passando para eles? O interessante é que eu nunca posso passar aquilo que era da minha mente. São regras, são padrões de comportamento que tem que existir numa empresa, numa escola, e a gente tem que passar como diretora. E às vezes eles achavam que era pessoal, que a pessoa falava comigo como se eu fosse a culpada daquela norma, daquela lei, daquela regra. E então eu tinha que saber muito bem a lidar com esse tipo de pessoas. Tinha esse tipo de pessoa que reclamava o dia inteiro, que xingava o dia inteiro, que falava na sua costa, na sua frente e provocava tumulto o tempo inteiro. Existe em todo lugar, na igreja, em todo lugar. Mas eu tive que me digerir. Acho que de tanto eu trabalhar com muitas pessoas, eu consegui aprender a passar por estas coisas. Então, eu não tenho dificuldade. Mas, o que é perdão, irmã Rosane? Como assim liberar perdão? Perdão é desculpar, relevar, absolver. Mas por que eu tenho que perdoar? Por que eu tenho que falar, eu perdoo o que ela fez para mim, se eu não consigo perdoar? Olha, vamos começar pelo direcionamento espiritual, pela palavra, falando, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vós também fazei. Em Colossenses 3,13. Então a Bíblia ensina que Jesus já morreu por nós, para que a gente deixasse de ser pecador. Ele foi a maior prova. Pense, nós somos perdoados quando ele morreu naquela cruz. Todos nós pecamos, todos nós precisamos de perdão todo dia, todos nós falamos coisas que não devemos falar, todos nós agimos, magoando alguém às vezes, não é? Ele não significa que você não vai chorar mais, que você não vai cobrar mais, que você vai ter que morar com a pessoa, não é isso. Só que o perdão, ele te liberta. Deus perdoa quem se arrepende. Não é isso? Arrependei-vos dos vossos pecados, que Deus vai perdoar. Então ele ensina que Deus, ele ama também porque ele é justo. Por isso que ele enviou Jesus para pagar o preço dos nossos pecados naquela cruz lá. E nós fomos perdoados. Nós só temos que nos arrepender. Isso é mudar de atitude. Quando a gente
vou perdoar o outro, eu vou mudar o que eu tenho dentro de mim, aquilo que eu estou alimentando dentro de mim. E daí também tem na Bíblia, em Mateus, no Evangelho de Mateus 18, 23, 35, que conta a parábola, que Jesus contou essa parábola para falar do perdão, de um homem que ele devia muito dinheiro ao seu senhor. E o senhor, quando o senhor chamou ele para acertar a dívida, ele falou assim, e aquele tempo a dívida era paga com a família. Tinha que dar os filhos, a esposa, não era, se não tivesse dinheiro, tinha que dar a família pelo valor da dívida. E ele falou assim, não, me perdoa, tenha paciência comigo, não faz isso com a minha família, meu senhor, eu vou pagar. E chorou, fez um escândalo, até que o coração do senhor falou, não, eu perdoo a sua dívida, pode ir, então a gente vai esperar, né, você poder acertar, mas por enquanto você está absolvido, não vou pegar a sua família. E ele saiu e encontrou com um amigo, um outro que devia para ele, essa mesma pessoa tinha sido perdoada pelo seu senhor. Ele saiu na rua, encontrou outro amigo e falou assim, fulano, você está devendo para mim. Ele falou, olha, paciência, hoje eu não tenho para acertar com você, me dá mais uns dias. Ele chamou os guardas e mandou prender o amigo que devia para ele. E os guardas vendo aquele posicionamento dele, nossa, mas ele acabou de ser perdoado ali pelo senhor dele, como é que ele faz isso com o amigo dele, que está devendo para ele? Então ele quer o perdão, mas ele não libera perdão. O senhor, os guardas foram, contaram para o senhor dele o que ele tinha feito. O senhor chamou de volta e falou, não, você vai preso. Eu acabei de te ensinar o que era o perdão. Você pediu o teu perdão e foi perdoado. E você não é capaz de perdoar uma dívida tão pequena do seu amigo? Você não merece perdão. Vocês entenderam como é que é? Nós queremos que Deus nos perdoe como ser humano. Deus me perdoe que eu estou fazendo. Todo dia a gente reza lá no Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas. Não tem isso na oração do Pai Nosso? A gente fala isso, está escrito, e a gente não perdoa? Como que pode? Você está dentro da igreja, ou você ser um cristão que pede, não, Pai, me perdoa, por favor, mas eu não perdoo. Está que nem esse amigo da parábola do perdão de Jesus. Então, olha o posicionamento. Me perdoa, Deus, eu também vou perdoar os meus inimigos, não é? Quais os passos para o perdão, irmã Rosane? O que eu devo fazer para perdoar? Dê tempo ao tempo, deixe passar, não haja no impulso da emoção. Se expresse de maneira positiva, como eu falei para vocês. Deixe, é o outro que está pensando, é o outro que está querendo que você fique magoado. Pense diferente. Evite o sentimento de vingança. Lembra do Chaves? A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Quem assistia Chaves? Chaves já falava isso, não é? E não vai adiantar nada você querer se vingar. Isso é um aprendizado para você, serve de aprendizado. Entenda o que é melhor para você. Largue a pessoa, tira o passarinho aí da cabeça. É uma batata podre que você põe o nome. Eu vou até dar uma sugestão que eu dou no grupo de estudo para as pessoas. Pegue uma batata e escreva o nome da pessoa que te magoou e guarde na sua bolsa, num saquinho de plástico. Saia com essa batata, ande com a batata, viva com essa batata, já que você ama essa pessoa aí que fez isso para você, gosta desse sentimento de mágoa, deixe, a batata vai apodrecer e vai feder. Um homem carregava isso, as batatas fediam, começaram a apodrecer. A gente não tem que jogar fora a batata podre? Joga sua batata podre fora, não fica com aquilo, faz mal, coisa podre dentro de você faz mal. Só vai te envenenar. Esqueça o orgulho não te leva a lugar nenhum. Esqueça. Que diferença? A gente não pode ter, quem tem Deus não pode ter orgulho, é humilde. Nós temos que ser humildes. Converse com quem lhe fez mal, veja, às vezes a pessoa nem tem noção, que pede desculpa, nossa, eu não sabia que eu te magoei, desculpe se eu te magoei. A pessoa vai falar isso para você ainda, porque às vezes ela nem fez por mal. E não significa que você tem que morar com essa pessoa. Não, isso não. Apenas para que você se sinta melhor. Então, quem não perdoa fica com uma ferida aberta, liberando o tempo todo hormônios do estresse. Você vai viver estressado, vai fazer mal para o teu coração. Isso é científico. O cardiologista, eles falam isso, que a pessoa que não perdoa tem uma ferida aberta no teu coração. Por isso que a propaganda minha do perdão tinha um band-aid no coração. De acordo com os psiquiatras, existe dois tipos de perdão. Existe o racional, não, eu vou perdoar. Eu não quero, você já viu que não é para você, eu vou esquecer. Que nem eu falei para vocês, entre na razão. E tem o emocional. Quando a gente perdoa na razão,
Ah, não vou mais pensar nisso, acabou, ponto final. Você consegue, mas quando você fica no emocional, você não consegue abrir mão dessas sensações que estão te alimentando e que você acha gostoso sentir, porque se você está com elas até hoje, é porque você gosta. Não vai trazer nenhum benefício. Se você conseguir liberar isso de você, você vai conseguir, emocionalmente falando, ter saúde. A sua alma liberou o perdão. Você não vai ter doença cardiovascular, digestiva, depressão, ansiedade, problema no sono. Perdoar não é esquecer. Ninguém passa a sofrer de amnésia quando perdoa. Não, eu esqueci. Não. Você vai lembrar, mas não vai te fazer tanto mal. passou. É uma coisa que passou. Já não vai viver em função disso. E a Bíblia fala também na história de José, em Gênesis 45:1, quando José estava governador e que os irmãos vieram, os irmãos que venderam, os irmãos que tiraram a túnica dele, jogaram ele num buraco, venderam ele como escravo, chegaram para buscar mantimentos que lá eles estavam precisando, passando necessidade. Ele viu os irmãos, mas os irmãos jamais achavam que ele era o governador. E ele ficou com aquilo, sufocado, até a hora que ele convidou eles para sentar lá. Ele pediu para que todo mundo saísse de perto, os guardas. Mas esse José estava desse tamanho assim o pescoço dele, porque ele estava sufocado com aquele sentimento com os irmãos. Ele queria, na verdade, era abraçar os irmãos, perguntar do pai dele. Mas ele foi segurando tanto, porque ele não sabia lidar com aquele sentimento de estar frente a frente com aqueles que fizeram mal para ele. Que, na verdade, depois, na razão dele, ele percebeu que eles fizeram bem. Porque enquanto governador, ele pôde ajudar a família dele a não passar fome. Então, José gritou tão alto, chorou tão alto, de desespero de ver os irmãos dele, de querer falar, eu sou irmão de vocês, mas aquilo impedia, estava na garganta dele, que se escutou em todo lugar esse choro de José, quando ele soltou o sufoco que ele estava na garganta, daquele rancor, daquela mágoa que ele trazia dentro dele, ele se libertou e chorou e falou para eles, se desvestiu de governador, falou, eu sou irmão de vocês, o José, onde está meu pai? Meu pai está vivo? Olha que coisa mais linda, que passagem mais interessante de falar, dá para a gente ficar um dia inteiro falando sobre a vida de José, e que testemunho, jogou para fora, tudo, chorou, gritou e falou, eu sou irmão de vocês, ele liberou de dentro dele aquilo que ele tinha guardado e voltou a ser o irmão. Cadê meu pai? Meu pai está vivo? Então não tem pessoas dentro da nossa casa, da nossa família, da igreja que está sufocada de mágoa. Tem gente que vive sufocada. Você olha na cara da pessoa, a pessoa está sempre com aquela cara, sempre com cara de magoada, cara de chateada, cara de brava, porque ela está com aquilo aqui, ó. Ela não libera, ela não solta. E isto, emocionalmente falando, dá até câncer. Então, é muito complicado você não soltar. E a ausência de perdão não mata a pessoa que te fez mal, que te falou, vai te matar. Porque emocionalmente você está sufocado. Imagine seu corpo recebendo toda essa carga de estresse, tudo que você está segurando dentro de você, às vezes uma coisa tão boba, uma coisa tão pequena, que pode ser resolvido. Saiu. Graças a Deus, estou livre desse sentimento. A gente não pode deixar habitar na gente maus sentimentos, porque senão você não vai ter um bem viver. E José, quando ele se sentiu liberto, pensa quando ele liberou, ele chorou, ele abraçou, ele viveu novamente. Ele saiu daquele orgulho de governador, ele caiu, porque ele não aguentou. Não adiantava ele ser governador, não adiantava nada, ele queria saber do pai dele, da família dele. Quanto tempo longe deles? E eles vieram bater bem ali, pedindo socorro, que eles estavam passando necessidade. Você acha que ele, como irmão, como governador, era a hora que ele podia falar, vocês não fizeram tudo isso para mim, agora se vire. Não, ele não aguentou, aquilo foi estufando, ele liberou. Isso é o melhor de tudo. Isto é a parte mais bonita da história, quando José libera perdão e retoma a vida dele como irmão, como filho, ele pôde viver o novo, ele se transformou de novo como irmão. Então libere perdão, tire o lixo que está dentro de você, a batata podre, não dê ibope ao inimigo, a Satanás que está adorando tudo isso que você está vivendo aí, de te ver caído, doente, sufocado. Isso é
obra do Satanás, ele é obra daquilo que quer te ver caído. Quer te ver caído. E não pode, nós não podemos dar esse bope. Então, isso que eu falei, tem pessoas que gostam de viver amarguradas, elas se alimentam com aquilo. Eu não tenho essa dificuldade. As pessoas que estão aí junto comigo no Facebook, alguma delas devem conhecer a minha história de vida. Então, tem coisas que eu vivo muito bem com a própria pessoa que pode ter um dia ter feito alguma coisa para mim. Mas, geralmente, quando a pessoa faz, ela não faz para mim, ela faz para ela mesma. Porque é ela que vai prestar conta do que ela está fazendo, do que ela está falando, do que ela está sentindo. A boca dela, às vezes, não é edificante, então é ela que vai prestar conta. Eu, como cristã, eu tenho que liberar. Porque eu sei que ela está sendo usada por uma coisa que não vem de Deus, que não provém de Deus. Agora, eu com meu corpo terrestre que Deus me deu, com as minhas emoções que Deus me deu, eu tenho que ter controle, eu tenho que ter discernimento. Ele não pode ter controle sobre a minha vida. Por que eu deixo as pessoas ter controle no meu emocional, na minha vida, para viver desestruturada, viver amargurada, viver chateada? Não, eu não posso. Então, não alimente isso dentro de você. Hoje, segunda-feira, nós estamos começando o outro semestre do ano. Nós estamos perdendo tantas pessoas. Essa pandemia está aí para nos ensinar a sermos melhores, Não é? Quantos exemplos bíblicos aí sobre o perdão que eu acabei de falar para vocês, o direcionamento, perdoe, se liberte, não é? E quais os benefícios, Rosane, que o perdão traz? O que o perdão te traz? O que eu ganho de perdoar? Ah, eu vou perdoar por quê? O que eu ganho? Tem gente que fala assim pra gente. A gente fala, você precisa perdoar, você precisa esquecer. Ah, o que eu ganho de perdoar? Fala bem assim, não fala? O que você ganha? Qual o benefício que o perdão te traz? Primeiro, paz de espírito no teu coração. Isso. Você tendo paz de espírito, você vai ter um sistema imunológico fortalecido. Você não vai ficar doente, você não vai ficar com muita coisa, inflamação de garganta. Lembra que eu falei que as emoções, elas vêm aparecendo no corpo. Então, às vezes, você está sufocada, você começa a ter muita inflamação de garganta. Aparece muito no teu corpo. Quando você começa a ter muita infecção, muita irritação na garganta, é aquilo que está sufocado na sua garganta. No âmbito do teu pulmão, são essas coisas que você não perdoa, que você respira, mas fica lá dentro trancado, sufocado, vai aparecer no teu pulmão, vai aparecer no teu coração. Então, se você libera, você vai ter um sistema imunológico, você não vai ficar menos doente. Porque esses hormônios do estresse faz mal para tudo. Tá? O seu estresse vai estar sob controle, você não vai viver estressada mais, você vai poder encontrar com a pessoa, ir na igreja, você é livre, você não depende de outra pessoa para se movimentar. Ah, eu não vou na igreja por causa de ciclano. A igreja não é a morada do ciclano, a igreja é a morada do Senhor. Eu vou na igreja pelo Senhor, não pelo ciclano, ele que preste conta do que ele fez. Então, o sono vai ser mais tranquilo, eu vou dar adeus ao nervosismo, eu vou controlar minha ansiedade, eu vou praticar o meu auto-perdão. As pessoas também têm dificuldade de se perdoar. Às vezes fez uma coisa para outra pessoa e daí fica guardando aquilo. Ah, eu sou culpada, eu sou culpada. Ah, eu não podia ter falado aquilo, ah, eu não podia ter feito isso. Tem pessoas que ainda têm que também se perdoar. Se culpam também de certas situações. Também se auto-perdoe, libere também, porque senão você não consegue. Então é necessário colocar-se sempre no lugar do outro, para a gente perdoar. Às vezes o outro não está sendo levado por coisas do momento. Tem que sair da dor em direção ao entendimento do outro, que a gente consiga amar mais o outro, se colocar no lugar do outro. A empatia é uma coisa muito que a gente precisa de mais exercer. Praticar é possível, praticar o perdão é possível. Ninguém está livre de dor, de injustiça, mas o posicionamento é nosso. Supere cada uma delas, é um processo. É um processo. Praticar perdão é um processo. Perdoe, não porque eles merecem perdão. Não. Você merece paz. Perdoe porque você precisa estar bem. Perdoe porque você tem Deus dentro de você. O outro, já falei, cada um cuida da sua vida. E também não julgue para não ser julgado. Não condene para não ser condenado. Está escrito na Bíblia.
Lucas 6,37. Perdoem e serão perdoados. Então, nesse momento de programa, eu vou deixar um louvorzinho bem rapidinho falando sobre isso, das pessoas, como a gente tem que perdoar. Enquanto isso, eu vou dando uma olhadinha aqui no meu Facebook, porque nós estamos com 4 minutos de programa. Vamos lá ver o que tem aqui nesse louvor sobre o perdão. Olha que louvor mais lindo. Me ensina a perdoar, assim purificamos o nosso coração. Muitos comentários aqui, pessoas falando sobre o perdão, muito bacana. Deixa eu ver se eu consigo ler alguns para vocês aqui antes de terminar o programa. Perdoar é de Deus. Bom dia, pastora Geni, aqui de Jundiaí, a minha pastora da minha igreja. Beijo, querida. Uma semana abençoada com o pastor Isaías. Grande beijo para todos. É verdade. Olha, verdade, grande Deus. Deus conhece o nosso sentar e o nosso levantar. A mágoa só faz mal. Não podemos ficar doentes. O perdão tem que ser de dentro para fora. Isso, minha amiga, é isso mesmo. De dentro para fora. O amor prevaleceu na história de José. É verdade. Quem tem amor dentro de si não carrega coisas ruins, não carrega sentimentos. Se você alimenta sentimentos ruins, repense. E eu posso falar muito sobre o perdão. Eu posso falar. Eu não teria coragem de falar uma coisa que eu não vivo. Eu vivo e eu consigo perdoar com muita facilidade as pessoas que me magoaram. E convivo com as pessoas. Quem fica chateado depois são as pessoas. Elas acabam ficando chateadas por verem o meu posicionamento. Mas como cristã, eu não posso ter um posicionamento diferente. Então eu me sinto à vontade de falar com vocês sobre isso, porque eu tenho uma facilidade enorme de conviver com aquilo que me faz bem. Aquilo que me faz mal, que fique com a pessoa, não é? Olha lá, linda história de José, perdoou os irmãos. Angélica Freitas de Itaberá, pastora querida, bom dia, um grande abraço. Viviane Ponte, Sônia, sim, é verdade, temos muito que aprender. O perdão, Angélica Freitas, o perdão alivia a alma e é um mandamento bíblico. Muito bem, chegou o final do nosso programa. Que gostoso estar aqui com vocês. Que Deus abençoe. Obrigado por deixarem eu entrar na casa de vocês. Que eu tenha levado uma palavra edificante. Que eu tenha conseguido expressar tudo que Deus pediu para que eu passasse para vocês sobre o perdão. Uma semana
de muita reflexão, de muito perdão e de muito amor. Fiquem com Deus, meus queridos, e se Deus nos permitir, se Deus permitir, estarei aqui segunda-feira. Beijos!